alemãs em recipientes metálicos especialmente projetados. O mais espetacular ataque alemão de paraquedas foi contra a ilha oriental mediterrânea de Creta, em maio de 1941. O ataque sobre Creta foi lançado da Grécia. Tropas de paraquedistas e de planadores foram utilizadas. Cada Junkers JU-52 podia transportar 18 tropas de paraquedistas completamente equipadas. Elas enfrentaram fogo terrestre pesado de defensores britânicos, australianos, neozelandeses e gregos. Os paraquedistas alemães entraram em combate no momento em que aterrissaram. Tamanha foi a quantidade de vítimas que alguns oficiais alemães quiseram abortar a operação, mas as tropas lutaram e conseguiram assegurar um campo de pouso no segundo dia. Isso desequilibrou a balança da sorte em favor dos alemães e em poucos dias Creta estava tomada. Mas os alemães perderam tantos de seus Junkers JU-52 nesta operação que nunca mais montaram um grande ataque de paraquedas. Tropas russas de paraquedistas realizaram operações menos importantes, algumas em conjunto com ataques anfíbios no Mar Negro. Mas o seu conceito pré-guerra de grandes ataques aéreos caiu, vítima dos expurgos stalinistas no final dos anos 30, de comandantes, senhores e outros. No final do verão de 1940, os britânicos, impressionados com o uso dos alemães de forças aéreas, formaram seu primeiro batalhão de paraquedistas, inicialmente para operações de ataque. Os americanos também seguiram o exemplo. As primeiras operações aéreas anglo-americanas não foram bem sucedidas. Durante o desembarque aliado na África Francesa Norte-Oeste, em novembro de 1942, e na Sicília, em julho de 1943, a navegação precária e os ventos fortes acabaram espalhando os saldos. Em contraste, durante o desembarque na Normandia, em 6 de junho de 1944, as forças aliadas aéreas tiveram uma participação chave e bem-sucedida. A tarefa delas era assegurar os flancos das primeiras cabeças de ponte aliadas entre Caen e Cherbourg. A primeira divisão britânica de paraquedistas devia saltar no leste e as divisões americanas 82 e 101 no oeste. Além de suas armas, os paraquedistas americanos tiveram de carregar também alimento e munição para 3 dias de combate, minas e até explosivos. Eles tinham de estar preparados para qualquer eventualidade, mas também significava um salto carregado com mais de 70 quilos. Não foi à toa que eles tiveram de ser ajudados a entrar em seus C-47 Skycrane. Os saltos foram realizados bem antes do amanhecer. De certa forma, eles foram espalhados. Alguns paraquedistas britânicos e canadenses se afogaram no pantanoso Vale Orne.
Outros fracassaram em cercas vivas e árvores. Vários foram feitos prisioneiros. Os americanos tiveram uma batalha particularmente selvagem ao redor do vilarejo de Sainte-Mère-Église. Mesmo assim, mais do que atingir seus objetivos, os paraquedistas deram uma contribuição significativa para o sucesso do dia D. 50 anos depois, os veteranos retornaram à Normandia, saltando mais uma vez dos céus. Este homem até recriou o estilo de cabelo adotado por muitos paraquedistas americanos da Segunda Guerra. Os veteranos também encontraram seus antigos oponentes. Talvez a mais ambiciosa operação aérea da Segunda Guerra tenha sido na Holanda em setembro de 1944, quando os aliados tentaram flanquear os alemães, assegurando pontes em Eindhoven, Nijmegen e sobre o Reno Baixo, em Arnhem. As operações das tropas americanas de paraquedistas em Eindhoven e Nijmegen foram bem-sucedidas. Os planadores trouxeram armamentos pesados. Os habitantes holandeses locais indicaram as direções. Um ataque terrestre britânico simultâneo foi associado a outro de paraquedistas americanos na área de Eindhoven. Depois, os britânicos avançaram sobre a ponte em Nijmegen e ao norte em direção a Arnhem. Isso, porém, provou ser um desafio assustador para as forças aéreas britânicas e polonesas. Duas exímias divisões Waffen-SS estavam se postando na área após a luta na Normandia e muitas aeronaves foram vítimas de fogo antiaéreo. Dias de lutas sem trégua se seguiram dentro e ao redor da cidade de Arnhem, enquanto os alemães gradualmente reduziam a resistência. Arnhem provou ser uma ponte distante demais, mas foi uma batalha épica das tropas de paraquedistas. Em movimento. O paraquedas foi usado de muitas outras formas entre 1939 a 1945. Diferente de 1914 a 1918, ele salvou as vidas de numerosos aviadores depois que seus aviões foram derrubados. O paraquedas foi usado para introduzir armas, explosivos e agentes em apoio aos movimentos da resistência na Europa ocupada pelo eixo. Estas eram operações altamente secretas, executadas na calada da noite. Suprimentos lançados em paraquedas permitiram que tropas sitiadas pelo inimigo resistissem até a chegada de reforço. Depois de 1945, cada vez mais nações criaram forças paraquedistas, considerando-as como de elite, não só porque saltavam de aviões, mas também porque esperava-se que lutassem com pouca arma pesada e provisões contra grandes adversidades. Os franceses usaram forças aéreas durante sua luta van para assegurar a Indochina contra o comunista Viet Minh no início dos anos 50.
Isso foi durante os 6 meses de cerco de Dien Bien Phu, cuja rendição finalmente forçou os franceses a deixar o país no verão de 1954. As tropas francesas de paraquedistas também estiveram em ação na Argélia nos anos 50 e início dos anos 60, durante a luta pela independência. Forças aéreas britânicas e francesas tiveram um papel-chave na operação de retomada do Canal de Suez dos egípcios em novembro de 1956. Os anos 50 também viram o Serviço Aéreo Especial Britânico, o SAS, desenvolver um método de saltar de paraquedas na selva da Malásia durante a campanha contra os terroristas comunistas de lá. Isso envolveu descida de árvores para chegar ao solo da selva. Os paraquedistas americanos realizaram 2 saltos operacionais durante a Guerra da Coreia, de 1950 a 1953. No primeiro deles, 3.000 homens saltaram ao norte de Pyongyang, a capital da Coreia do Norte. O impressionante sobre isso foi que 12 morteiros de 105 milímetros e 600 toneladas de munição e suprimentos também foram lançados com sucesso sobre estradas. Isso tornou o planador, cujo papel era este, obsoleto. Mais tarde, as forças aéreas soviéticas desenvolveram um método para lançar tanques e outros equipamentos pesados com paraquedas. O segredo foi o uso de retrofoguetes para amortecer o pouso. Mas durante a guerra na Argélia e principalmente no Vietnã, o helicóptero entrou em uso para transportar tropas e suprimentos pelo campo de batalha. Ele provou ser bem mais flexível que o paraquedas. Isso significou que as operações aéreas a nível tático e operacional estavam se tornando obsoletas, mas ainda poderiam ser empregadas para enfrentar uma ameaça a longa distância. Desta forma, em novembro de 1964, tropas belgas de paraquedistas foram lançadas sobre Stanleyville, em Katanga, para resgatar europeus durante a Guerra Civil no Congo, voando em aviões americanos pela Ilha de Ascensão. Quatorze anos mais tarde, em 1978, tropas francesas foram lançadas no mesmo país, hoje Zaire, em uma missão similar, voando direto da França. Mas o paraquedas cada vez mais atraía a atenção do público em outras áreas que não fossem de operações aéreas. O paraquedas em si provou ser insuficiente para escapar de um jato de combate veloz. Em consequência disso, durante os anos 50, o assento ejetável foi desenvolvido. Isso assegurava que o tripulante fosse lançado bem longe do avião por mais rápido que estivesse voando. O assento era acionado a foguete e lançado verticalmente fora do cockpit. Uma vez longe do avião, o paraquedas se abre, permitindo ao tripulante planar até o solo. O paraquedas também participou da viagem espacial. Uma forma em que os primeiros trajes espaciais foram testados era saltar neles de uma grande altitude e realizando uma abertura retardada.
Em 16 de agosto de 1960, o capitão Joseph W. Kittinger, da Força Aérea Americana, bateu um recorde mundial que se mantém até hoje. Ele saltou de um balão a mais de 30 quilômetros de altitude, mas não abriu paraquedas antes de chegar a 5 quilômetros do chão. Mais tarde, o paraquedas teve um papel crucial no retorno de astronautas do espaço. Após a reentrada da cápsula na atmosfera terrestre, os paraquedas garantiram um pouso seguro. Ele também foi usado no ônibus espacial como freio de pouso. O paraquedas também continua sendo um meio de reabastecimento, principalmente para aqueles que enfrentam fome em locais inacessíveis em consequência de guerras ou desastres naturais. Aqui, o alimento está sendo levado aos curdos expulsos para o norte do Iraque por Saddam Hussein após a Guerra do Golfo de 1991. Mas é o paraquedismo esportivo que realmente inflama a imaginação. Os novos designs de paraquedas permitem maior manobrabilidade no ar e criou uma nova forma de competição, o empilhamento. Uma equipe de paraquedistas tenta se posicionar verticalmente um sobre o outro. Isto requer muita perícia, e nesta tentativa da Marinha Real Britânica, 28 conseguiram se empilhar. O recorde, de 38, é de uma equipe americana, em 1992. Os espectadores observaram um dos últimos da formação acionar o paraquedas de reserva devido a um problema no empilhamento. Na verdade, o risco de um dos paraquedistas se emaranhar com um outro é bem alto. Isto aconteceu em circunstâncias mais drásticas com um membro de uma equipe australiana. I had the person below me's canopy wrapped right around my whole body, pinning my arms in and also around my face and neck. And it wasn't until he cut away that I was free enough to be at least pulling away off my face to be able to breathe. I was then well and truly tangled up in the lines and trying to free it all until I remembered that I had a knife. And the knife thankfully cut through the lines fairly quickly. Seu próximo movimento foi pura ousadia. Hoje em dia, alunos paraquedistas, militares ou civis, fazem uso da comodidade do helicóptero em detrimento da aeronave de asa fixa. Para os alunos paraquedistas, o primeiro salto é sempre memorável. Antes de eu fazer qualquer bobagem, o paraquedas abriu e senti um tranco. É uma sensação incrível. Primeiro, aquela quietude. É um vazio de tempo e espaço. Um breve vislumbre do que seria a eternidade. Aterrissar traz uma imensa sensação de realização. Mas o paraquedismo convencional não proporciona desafio suficiente para alguns espíritos aventureiros.
Isso é chamado salto de saliência. Mas montanhas e colinas também podem ser usadas para a prática do paragliding. Os paraquedas são moldados para serem operados como um planador. Mais coisas surgiriam. E ainda mais, demonstrando a versatilidade do Fusca. Usted está viendo Historia en Movimiento. Depois usa sua perícia em montanhismo. E finalmente, a prancha de esqui. Paraquedistas têm saltado de pontes desde os anos 20. Monumentos e edifícios são os atuais desafios de base jumpers, como eles se autodenominam, e a Torre Eiffel, em Paris, é particularmente popular. Mas que tal saltar do Empire State de Nova York para as ruas movimentadas abaixo? Um homem saltou do domo da Catedral de St. Paul, Londres, do lado de dentro. Ele sobreviveu para contar a história, apesar do susto dos que estavam na catedral naquela ocasião. Os base jumpers logo aprenderam a importância de saltarem bem longe do edifício. Eles também têm de conhecer a lei, pois é um esporte não tão bem visto. Este sul-coreano vai fazer um bungee jump com uma diferença, de um balão de ar quente.
como ele chegou ao solo? Paraquedas. Idade não é obstáculo para saltar de paraquedas, como demonstrou o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, em 1997. Foi a primeira vez que Bush havia saltado desde que escapou de seu avião atingido sobre o Pacífico mais de 50 anos antes. Ele acreditava que realizando um salto poderia finalmente afastar os fantasmas que o vinham assombrando desde a Segunda Guerra. Mas enquanto Bush vestia um imaculado macacão, os membros desse clube de nudismo demonstravam que os paraquedistas não precisariam necessariamente estar vestidos, mesmo que o pouso fosse um tanto brusco. Esta exibição pode fazer as pessoas acreditarem que Elvis Presley realmente esteja vivo. O único problema é que são 6 deles. Mas os anos depois de 1945 também testemunharam uma nova e mais séria forma de paraquedismo que ganhou grande popularidade: a queda livre ou skydiving. Foi o americano Spud Manning que, nos anos 30, criou a posição águia estendida, que permite ao skydiver quase voar como um pássaro. A emoção vem facilmente nesse tipo de salto. E um altímetro é fundamental para o skydiver saber quando soltar o paraquedas. Os balões, às vezes, são usados para realizar um salto de uma grande altitude. Nesta altitude, o skydiver necessita de equipamentos de oxigênio para poder respirar. Mas isso não deprecia a emoção a ser experimentada. Forças especiais também são atraídas pelo conceito de queda livre a grande altitude como meio de introduzir equipes acobertadas atrás das linhas inimigas. A ideia é que eles poderiam saltar de um avião a uma altura indetectável pelo radar inimigo, além do paraquedista também ser um alvo pequeno para ser identificado. Esta técnica é conhecida como halo, salto a grande altitude, abertura a baixa altitude. Operacionalmente, isso é sempre executado durante a noite.
E os saltadores também não teriam o luxo de um sinal de fumaça para indicar a direção do vento para o pouso. Os skydivers também têm um jeito próprio de fazer acrobacias. O mais espetacular de tudo é a formação em queda. Quanto mais participantes na formação, maior é o planejamento e preparação para o salto. Do solo, todos observam com admiração a formação se romper. Essence